às vezes ele é teimoso, mas às vezes a gente também é teimosa. Então a gente precisa realmente se ligar nisso aí para entender onde é que está o ponto, aonde que você pode ceder. Agora pensa uma coisa. Qual a pessoa que aguenta ficar a vida toda só fazendo o que o outro quer? Gente, é muito difícil conseguir fazer isso. Uma hora ou outra, essa pessoa que está cedendo o tempo inteiro, ela vai falar o que ela gosta e quer. E ela vai acabar despejando um monte de coisas, porque ela já está muito irritada, e vai despejar tudo aquilo e falar coisas que às vezes não deveriam ser faladas. Do tipo, eu fiquei a vida inteira fazendo isso, agora você tem que fazer para mim, enfim. E aí vai ser uma briga daquelas. Porque, né, se a pessoa ficou o tempo inteiro sendo outra pessoa, agora ela quer ser ela mesma. E aí? Tá? E aí é que começam realmente as desavenças dos casais. E esse é o grande problema. Mas o mais importante é você ter em mente que isso não é, assim, feito por mal, na verdade. Existe uma intenção de talvez ingenuidade naquele momento que existe a decisão. Simplesmente uma hora, as pessoas que fazem isso, elas cansam e querem realmente fazer o que elas gostam também. Porque não dá para você ficar sem fazer o que você gosta, é muita infelicidade. E aí eu te pergunto, você já passou por isso em algum momento da sua vida? De qual lado você está? Do lado de quem exige que faça tudo do jeito que você quer? Ou do lado de que faz tudo que o outro quer? Pensa nisso. Isso é importante. E, de novo, eu não acredito que as pessoas mudem após o casamento, sabe? Eu acho que pode acontecer sim, vez ou outra, mas a não ser que você tenha tido um relacionamento relâmpago e casou. Aí você não conheceu, você não teve tempo de conhecer a pessoa mais profundamente, né? O casamento, gente, ele não tem esse poder de mudar as pessoas. Eu acho que a situação da vida é que muda, porque morar no mesmo lugar é diferente. Isso é que a gente tem que avaliar com relação a essa teimosia que eu falei, né? O meu marido é teimoso, mas eu também sou. Eu reconheço isso. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. E como seguir a vida juntos? Quando percebe, após alguns anos, ou até mais rápido, né, no casamento, às vezes a gente vai percebendo as coisas ao longo do tempo. Então, o que fazer quando você começa a perceber que vocês têm muitas diferenças? Então, vamos refletir aqui. Cada um tem a sua parte de razão, certo? Sim, gente. Ninguém tem 100% de razão. Então, a gente tem que olhar o lado dos dois. Para um relacionamento dar certo, tem que ser, né, um jogo de cintura, uma hora um cede, outra hora o outro cede. Senão, não vai seguir bem esse casamento, não é? Só que o problema é que começam a existir muitas intrigas quando você começa a perceber isso. Eu falo sempre que é assim, quando eu percebo, ele também está percebendo. Se eu estou sentindo, ele também está sentindo. E às vezes, nenhum fala, todo mundo vai guardando, e vai enchendo aquela bola de neve, sabe? E aí vem as implicâncias, as briguinhas, que acontecem em todo casamento. Muitas vezes por esse motivo, por a gente achar que o outro é teimoso demais. Só que nenhum deles tem atitude de colocar, sabe, os pratos na mesa, ou seja, de expor a situação, de conversar. E aí eu acho que o que falta é essa questão de desenvolver, de você aprender ferramentas para se comunicar com o seu marido de uma maneira mais eficiente. E às vezes você nunca nem percebeu isso. E aí eu te pergunto, qual é o seu medo? Por que que você tem medo de chegar e falar, né? De colocar as coisas na mesa e falar tudo aquilo que você tem que falar.
Então pensa, se você tivesse nessa situação, qual seria o seu medo? Você não consegue conversar? Ele que não consegue? Você tem medo de brigar feio se você falar? Ou se ele falar? Então você nem toma atitude nenhuma? Você tem medo de ficar estressada e falar coisas que você não deve falar ou que você acha que não deve falar? Você acha que ele vai te magoar por isso? Você tem medo dele te largar? Dele te trair, talvez? Medo de quê que você tem? A gente precisa parar para pensar nessas coisas, porque às vezes a gente vai levando a vida, levando o relacionamento, e a gente não para pensar. E às vezes vivemos uma vida ruim. Muitas vezes você está numa vida ruim, um casamento ruim, e você não tem coragem de fazer nada, porque não sabe nem o que fazer, nem por onde começar. Né? Então, o que você acha de se abrir para ouvir ele sem mágoas, de verdade, de coração aberto, de verdade? Se for difícil para ele começar, porque às vezes eles não têm coragem de começar também. Eles também têm medos. E isso, às vezes a gente nem pensa, a gente só pensa que a gente tem medos. Né? Então, se ele tiver dificuldade para começar, para falar, fale você. Mas você precisa se preparar antes, sabe? Para você ter isso já pensado, calculado. Você tem que ter, assim, paciência, sabe? Você tem que ter consciência de que você, quando falar, pode ser que você vai ouvir alguma coisa que você não gostaria de ouvir, tá? Mas isso faz parte e tá tudo bem, certo? Porque você também pode falar coisas que desagradam, que ele não gostaria de ouvir, né? Então, você pode até ter já feito ou falado coisas que ele não gostaria de ter ouvido ou de ter visto. E tá tudo bem também. E a gente precisa viver. E a vida é isso. Não é fingir que tá tudo bem. É falar, é dialogar. E eu sei que isso pode ser difícil para você, como já foi para mim, para muitos anos na minha vida. Então, para você ter a condição de fazer isso, a primeira coisa é você se encher de humildade. E aí você fala, escuta o que ele tem para falar, ou o contrário, ele fala, você escuta. Só que escuta em silêncio. Porque às vezes a pior coisa é que a gente não cala para ouvir. A gente dispara, o outro começa, a gente dispara a falar em cima, já se defendendo. Mas isso é o que promove tudo de ruim que vem acontecendo em muitos casamentos aí. Porque as pessoas às vezes não sabem falar e, pior ainda, não sabem ouvir. Certo? E eu aprendi que, na maioria das vezes, o melhor a fazer é realmente calar. Calar. Quando você tem o ímpeto de mexer a sua língua, você fala, você pensa, não, eu vou ficar calado, eu vou escutar hoje. E aí, se tiver muito difícil para você, se isso for difícil para você, sabe o que você vai fazer? Que eu aprendi também? Você coloca água na boca. Bebe um pouco de água, tá? Fica com a água na boca enquanto ele fala, sem engolir, tá bom? Vai dar certo. E você só vai engolir quando ele parar de falar. Que aí sim, aí ele já parou de falar, você deixou ele falar tudo, porque isso é uma característica muito forte da maioria das mulheres. Não são todas, é lógico, mas muitas, certo? A maioria das brigas acontecem porque um não sabe escutar o outro. Sabia disso? Isso é em todas as casas, em todos os relacionamentos. Geralmente ele fala e você começa a falar antes, sabe, dele terminar. Ou você fala e ele começa a falar antes de você terminar. Então, você fala, não espera ele terminar.
ele fala, um já começa a falar no meio do outro, enfim, é aquela confusão que nunca dá em nada. Na verdade, só um vira a cara pro outro e fica aí uns dias sem falar. E isso, gente, não ajuda em nada. Então, se você for pensar, isso é teimosia de ambas as partes. Ninguém dá o braço a torcer, né? E se você está aqui agora, escutando isso que eu estou falando, é porque você está querendo mudar de atitude, você está querendo ver coisas diferentes. E isso é muito importante. Você está de parabéns por estar aqui, tentando ouvir alguma coisa de diferente, né? Melhorar em alguma parte da sua vida.